E por isso é fundamental a gente poder entender de onde vem o problema e parar de fazer achismo entre o homem então não tem estímulo suficiente, porque o homem é muito visual, porque isso, porque aquilo outro, porque esse monte de mito faz com que a gente não consiga ajudar esses homens, porque eles chegam no consultório e a gente não escuta o que eles estão falando. A abordagem biopsicossocial não é uma novidade, é um modelo lá da década de 70, né? Na verdade, em algum momento, o pessoal da medicina, do cuidado em saúde, começou a dizer: olha só, gente, a gente trabalha com esse paradigma de saúde e doença, a gente trabalha com essa história de tá tudo bem ou precisa de tratamento. Mas tem uma pessoa ali, tem um contexto, tem uma relação. E aqui a gente não está falando de sexualidade, não, a gente está falando de saúde de forma geral. E aí se começou a entender que os seres humanos que buscavam tratamento em saúde, eles estavam inseridos num contexto social, que eles tinham um corpo biológico, claro, mas que existe uma relação corpo-mente. Quem já ouviu falar que existe uma relação corpo-mente? Né? Esse é um dos maiores assuntos da psicologia, né? Essa relação corpo-mente. O que é isso? Essa mente existe, ela é uma metáfora, ela é o cérebro. A gente está falando aqui de ser humano cujo corpo se relaciona com essa mente que produz informação, que processa informação, que sente emoções, que tem atenção, que decide olhar para cá e não para lá, que tem memória, né? Que, enfim, organiza o próprio comportamento. É isso que a gente está falando quando a gente fala de psicológico. E esse psicológico ele se dá num bio, num corpo. E na sexualidade se dá ali muito estreitamente com as reações corporais, sexuais. E isso tudo se constrói, se desenvolve ao longo da vida desse indivíduo, se desenvolve nesse corpo que vai entrando na puberdade, que depois vai envelhecendo, que tudo isso, que existe um contexto biológico, sim, ninguém aqui está dizendo que ele não existe. E isso se dá num contexto social, num momento histórico, com determinadas situações de violência, de opressão, de privilégio, de relacionamentos familiares, interpessoais. Né? A sexualidade ela se expressa normalmente em relação. Quem aí concorda que a sexualidade feminina é complexa, precisa de entendimento das questões da relação, das questões psicológicas, das questões sociais, do lugar da mulher. Só que por algum motivo, o pessoal acha que homem não funciona assim, não. Que homem não é ser humano, sabe? Assim, lendo a literatura, dá muito a impressão de que o povo acha que homem não é humano, não. Então, assim, que os seres humanos funcionam de um jeito, mas que os homens funcionam de outro. Os homens não têm esse negócio da relação, o que a parceria acha dele. Pênis fica ereto e acabou. O desejo masculino, ele é a priori, tem esse instinto. Então, existem mitos sexuais, né? Existem mitos sobre esse lugar do homem que, gente, estão assim, agarrados na ciência que é produzida. Mas a ciência é feita por gente. A ciência é feita dentro de um contexto biopsicossocial. E a gente trata esses homens como se eles não fossem gente. Né? Quando a gente fala de cuidado humanizado, o homem não tem direito a isso, não. E quando eu digo não tem direito, é porque o treinamento do profissional de saúde é olhar para esse homem basicamente do ponto de vista da função sexual. O pênis está subindo? Não está subindo? Está ejaculando? Não está ejaculando? Está fértil? Está pronto. Então, vamos dar uns passos atrás aqui. Desejo sexual. O que é desejo sexual? É vontade de transar? É motivação? É pensamento? Todo mundo tem tentado aí nos últimos tempos estudar o desejo sexual das mulheres, né? Porque, enfim, as mulheres querem transar cada vez menos. E aí isso chega no consultório e está todo mundo tentando resolver isso para que elas transem mais. E aí a gente vai entendendo bem melhor como é que o desejo funciona, né? Então, o desejo ele tem sim, óbvio, um componente biológico, né? Hormônios que tem a ver com isso, com certeza, tá, gente? Não estou dizendo que não tem, não. Estou querendo falar para além disso. Então, o que vocês já sabem está aí, está dito. Mas tem um desejo pelo quê? Né? Eu desejo o quê? Então, assim, Aline, você está com fome? Tô. Mas o que você quer comer? Tem coisas que você quer comer, tem coisas que você não está querendo comer tanto, né?
E não estou aqui querendo dizer que a mulher está gorda, está feia, não é nada disso, não. Tem um componente que é da motivação, que é do que eu antecipo de recompensa. Que eu penso, nossa, tem um bolo de chocolate que o meu parceiro faz, que é uma delícia. Eu estou querendo comer aquele bolo de chocolate dele, que ele faz, que é gostoso. Eu antecipo que vai ser bom, e aí eu tenho desejo. Por isso, dando um spoiler aqui, que quando o sexo começa a ficar ruim, as pessoas têm o quê? Menos desejo. É como se dissesse assim, toda vez que meu marido faz um bolo para mim, o bolo fica solado. Você tem vontade de comer o bolo dele? Não. E aí, o que eu aprendo a desejar? O que eu vou associando, o que eu vou percebendo que é interessante, que me gera resposta sexual, que me gera prazer. Então, muitos desses aprendizados, eles são por condicionamento. Por condicionamento. Então, é assim que a gente vai construindo as nossas fantasias, é assim que a gente vai decidindo o que é bonito, o que é feio, o que é erótico, o que é interessante, o que não é. E o desejo tem muito a ver com isso. Então, eu desejo o que eu entendo que é bom, que é erótico, que é desejável. E esse é um outro ponto também. Se você pensa na literatura que existe sobre sexualidade masculina, ela é massivamente sobre ereção. E os homens também são treinados. Como é que o homem sabe que ele está com desejo? Essa é uma pergunta que eu faço sempre no consultório. Como é que o cara sabe que ele está com desejo? Quando o pênis fica ereto. Então, tem uma história de meu pênis estar ereto, então eu provavelmente estou com tesão. Estou com tesão do quê? Não sei. Eu costumo dizer que as pessoas acham que desejo espontâneo é tipo um ataque de pânico, é tipo assim, baixou uma entidade, agora estou com desejo tomou conta de mim, né? E não é isso. Desejo é uma resposta sexual. E o nome já diz, resposta sexual, uma resposta a que? Algum estímulo. Eu posso ter a resposta sexual de desejo de uma forma espontânea, mas ela só é espontânea porque eu não entendi o que aconteceu. Então, o próprio desejo espontâneo é uma coisa que a literatura vem mostrando já há muito tempo, tá, gente? Que é um processamento de informações físicas, né, do ambiente, internas, externas, que vão fazendo com que eu experimente desejo de forma espontânea. O que fica para o homem? O que ele aprendeu que é erótico, então, não, eu estou com tesão porque ela é bonita, eu estou com tesão porque o cara ali é não sei o quê, eu estou com tesão porque o meu pênis está ereto. E aí eles conseguem dizer isso. Um outro ponto que vem crescendo na literatura é a gente entender 4 aspectos do desejo, né? Então, 4 apresentações diferentes do desejo. Então, desejo espontâneo, esse que eu já falei para vocês, que não é que ele vem do além, é que a gente não sabe de onde ele vem, né? O usuário não entendeu muito bem de onde ele vem, mas ele é uma resposta a alguma coisa, mas é o desejo espontâneo. A gente vai ter desejo responsivo, que é esse desejo que ele ocorre quando eu percebo que eu estou excitado, né? Então, nossa, meu pênis está ereto, então eu estou com desejo, estou querendo. E aí o desejo entra numa alça de feedback positiva, em que eu vou ficando cada vez com mais desejo, porque eu estou ficando mais excitado, né? Acontece com as mulheres também. E aí tem um outro aspecto super importante. Olha só. Desejo diádico, ou seja, sabe aquela história do que eu quero comer? Aqui no caso é quem, né? Mas assim, como é que fica o meu desejo em relação a... Se a gente pensa numa mulher, aí a mulher quer transar. Ela quer transar com qualquer um que passar pela frente dela, ela vai querer transar. Chegou uma pessoa, sei lá, entregou a pizza, ela vai querer transar com ele. Não. Mas fica parecendo que para os homens é. Sabe? Que o cara quer transar com todo mundo que aparece na frente dele. Né? E que o desejo é uma coisa dele. É dele, é de dentro dele. Não é sobre alguém. Né? E aí, quando o povo pensa em aspectos relacionais, o povo vai dizer assim, porque a mulher dele engordou. Isso não, tá, gente? Aspectos relacionais, vocês vão ver, não tem nada a ver com forma física da outra pessoa, tá? Tem a ver com como eu me sinto, como esse homem se sente naquela relação, como as necessidades emocionais. Olha só, gente, homem tem necessidade emocional, homem também, gente. Né? Que as necessidades emocionais desse homem são supridas na relação. Seres humanos, tá, gente? Tem desejo diádico, desejo solitário, desejo espontâneo, desejo responsivo. São diferentes apresentações do desejo. Então,
que acontecem de forma diferente. Então, assim, ele quer ver pornografia, mas ele não quer transar com a esposa. Sim, são coisas completamente diferentes. É como se dissesse assim, ele quis tomar um café de tarde, mas ele não chegou em casa e não quis jantar. O desejo diádico, não é que a relação tá ruim, é que o desejo diádico, ele ocorre no contexto de aspectos relacionais. Então, ele não acontece a priori. O desejo solitário, ele acontece ali, do estímulo específico, né? Ele tem uma outra apresentação, ele dá e passa. Ele é focado no orgasmo, ele é focado na estimulação, né? Para homens, mulheres e seres humanos de forma geral. Então, vamos pensar aqui o que a ciência mostra que é importante da gente saber. O que tem de ciência real? Fatores biológicos. Tem influência de fatores biológicos? Claro que tem influência de fatores biológicos, né? 2 fatores principalmente claramente colocados aqui. Testosterona. Então, homens precisam ter testosterona para terem desejo sexual, mas, observem, não existe uma relação dose-dependente. Ou seja, não é que ele tem mais testosterona, ele vai ter mais desejo sexual. Não é assim que funciona. A testosterona precisa basicamente estar funcionando, estar em níveis funcionais. Tem uma outra coisa que a gente sabe, que um hormônio chamado prolactina reduz o desejo sexual. E esse hormônio, ele aparece em alguns contextos e ele aparece também. Então, se um homem tiver uma hiperprolactinemia, ou seja, se ele tiver um tumor cerebral, uma questão que está fazendo ele gerar muita prolactina, ele provavelmente vai ter um impacto negativo no desejo sexual e precisa ser tratado. A gente sabe também, e tem alguns estudos que vêm sendo produzidos, sobre o papel da ocitocina, enfim, mas ainda com um perfil de evidência menor, né, do que esses outros que eu estou trazendo para vocês. E esses outros, né, perfis hormonais falam exatamente de repercussões no corpo desses aspectos biopsicossociais. Um outro aspecto importante aqui é que tem uma série de fatores de saúde física que interferem, saúde física e saúde mental, que interferem na resposta sexual, que estão documentados na literatura. Questões de saúde física e de saúde mental impactam fortemente o desejo sexual de gente, e homem também é gente. Essa é a mensagem aqui hoje para vocês. Homem também é gente, tá, gente?